Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o nosso tricolor. Tem a despedida do Juan Tressoldi, do Igor Vinícius, do Lisiero. Estão dizendo que o negócio do Marinac subiu no muro, outros estão dizendo que só mudou a forma que vai acontecer. Foi marcado o jogo do São Paulo, o primeiro jogo no retorno agora, né? Depois da parada. Tem bastante coisa aí nesse vídeo. Então, antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para ajudar a gente. E não esquece de compartilhar os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. Como a gente disse no vídeo passado, né? O Juan Tressoldi foi embora, foi para Sassuolo. Deixou um recado nas redes sociais, falou que voltou a sorrir jogando pelo São Paulo, que gostaria de ter ficado. A gente sente pelo atleta, né, cara? O cara gostou de jogar pelo São Paulo, não era um zagueiro ruim. A única coisa que a gente criticava aqui era o valor do cara. Fora isso, a gente queria mesmo que o jogador permanecesse, ficaria mais simples para todo mundo, né? O São Paulo já ficaria com a defesa montada agora para esse segundo semestre. Agora vai ter que correr atrás de alguém. A gente escutou que tanto o Sassuolo quanto o staff de jogador conseguiu tudo que o São Paulo queria. Mesmo assim, o São Paulo no finalzinho aí começou a pular para trás, né? A presidência começou a abrir mão de renovar esse contrato. Poxa, vida que segue, né? Jogador que seja feliz aí. Pelo valor que estava pedindo, realmente, eu acho que era uma loucura. 25 milhões para um jogador que vai ser reserva é uma loucura total para um time que está sem dinheiro, né? Mas fica aí que a disposição do jogador era continuar no São Paulo, né? Outro que comentou também nas redes sociais da saída foi o Lisieiro, agradeceu todo mundo, comissão técnica, diretoria, todo mundo que participou aí do trabalho dele. O Tricolor foi à casa dele por muitos anos, que ele era muito grato e que era um capítulo importante na vida dele que estava terminando. Assim como o Igor Vinícius também, que agradeceu. Detalhe que nenhum deles agradeceu a torcida. Por que será, né? Mas o Igor Vinícius também agradeceu, a diretoria, o pessoal do staff, todo mundo aí. E que agora era uma nova etapa aí na vida deles, né? Que sigam seus rumos aí, dê tudo certo na carreira deles, menos contra o São Paulo. E hoje, dia 2 de julho, foi marcado, né, o primeiro desafio para o Hernan Crespo, para o time do São Paulo, agora na volta da parada aí que teve no meio do ano, graças ao Mundial de Clubes, né? São Paulo vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, dia 12, às 4h30 da tarde. A CBF marcou finalmente aí, que se a gente não sabia se ia ser primeiro o Red Bull, se ia ser o Flamengo. Então agora a gente tem certeza que vai ser o Flamengo lá no Maracanã, dia 12 de julho, um sábado, às 4h30 da tarde. Difícil desafio, o primeiro desafio do Hernan Crespo, mas é o que eu falei aqui antes. Se sair um empate desse jogo, eu já vou considerar uma vitória. E eu tô mais curioso para ver como é que o São Paulo vai se portar. O time com o Zubeldia estava jogando muito mal. A gente espera que o Crespo dê uma cara para esse time, um modo de jogar, né? Pareçam que eles realmente são treinados e não que é um catado jogando igual estava com o Zubeldia. E vamos esperar aí pelo melhor, né? Mas não vai ser fácil. E você lembra do Wellington Volante? Pois é, o Wellington tá treinando lá no CT de São Paulo. Ele ele tá sem clube, né? Ele foi anunciado pelo Noroeste para jogar o Paulista 2025, mas ele não entrou em nenhum jogo e teve o contrato rescindido, né? Acabou que não entrou em campo. O Elton que chegou para o Sub-17, né, em 2007, ficou até 2013 e depois voltou em 2016 para o São Paulo, né? Ele foi campeão brasileiro em 2008, foi campeão da Sul-Americana em 2012, teve passagens também pelo Internacional, pelo Vasco, foi campeão pelo Atlético Paranaense, né, na Sul-Americana também, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Paranaense, passou também pelo Fluminense, foi campeão carioca lá. E hoje está com 34 anos, né? E ele tirou uma foto tal com o uniforme do São Paulo e falou que não queria pressionar ninguém, mas que seria uma honra vestir a camisa do São Paulo de novo, né? Ele era um bom jogador na época, mas cara, 34 anos, não conseguiu jogar nem pelo Noroeste. Mas ó,
O olhinho do Belmonte até brilhou, assim, falou, ó, que oportunidade, hein? O jogador sem vínculo, 34 anos, se recuperando de lesão. É tudo que o São Paulo gosta, né? Não, brincadeiras à parte aí, todo o respeito pelo Eto, que, meu, foi mais campeão pelo São Paulo que muito jogador que tá no time hoje. Mas não dá mais, né? Já foi, já é época. Acho que nem para compor elenco, acho que não dá mais, né? Mas foi legal rever ele lá no CT de São Paulo. E o Crespo já tá preparando o time aí para o confronto contra o Flamengo, né? No dia 12. Tá arrancando o couro do povo lá, hein? 2 períodos de treino. Não tem vida mansa com o homem, não, cara. O que a gente tá escutando é que os jogadores estão felizes com o treinamento e tudo. Será mesmo? Não, mas precisa, precisa. É, a gente escutou também que o Crespo tá parando muitos treinos e que, assim, não consegue ter uma continuidade, assim, porque tem muita coisa que ele precisa corrigir. É o que a gente falava, né? O time não era treinado, não parecia que era treinado, parecia um catado acho que um catado de molecada jogando era mais eficiente do que aquele time do São Paulo. Diz que ele tá parando muito treino, fazendo correção, fala, quero isso, quero aquilo, então, o bichinho tá pegando no pé dos caras aí, hein? Tá arrancando o couro dos comandados dele aí, hein? Vamos ver como é que o time vai se reapresentar nesse jogo contra o Flamengo. Eu tô só na expectativa de ver isso. E você, tá ansioso? Quanto você acha que vai ser o placar contra o Flamengo? Eu tô achando que vai sair um empate desse jogo aí. E para quem tava esperando o Biel no São Paulo, é o que eu falei, hein? Tira o cavalinho da chuva aí, porque o Sporting não abriu mão de pedir lá os quase 50 milhões de euros pelo jogador. São Paulo não tem a mínima chance de fazer uma proposta desse tipo para o Sporting e emprestar o Sporting não quer. Então, quem fizer aí uma proposta mais próxima desses 50 milhões de reais aí vai levar o jogador. Dizem as más línguas que o Corinthians está prestes a fazer, né, uma proposta financeira por ele. Enfim, é um a menos aí provavelmente que virá para o São Paulo. Já para o Alan Franco aí o São Paulo deu uma última cartada, digamos assim, né? Última cartada que eu digo é para fechar logo isso, né? Essa renovação, porque o jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube, por mais que fale que quer permanecer no São Paulo, né? Não dá para levar isso muito em consideração, principalmente com o empresário na jogada, né? Vem uma proposta de fora aí, ou de algum time mesmo brasileiro que pague muito mais que o São Paulo está pagando. O jogador já está aí com 28 anos, né? Muito provavelmente esse vai ser o último bom contrato dele, né? Dali para frente vai ser só queda, né? E o São Paulo está oferecendo 2 anos renováveis por mais um ótimo aumento salarial, vai ser um dos grandes salários do elenco, além de luvas e bônus, né, para que o jogador tire uma grana a mais aí. Então, assim, parece que com o jogador já está meio que tudo certo. Já concordou, diz que a diferença é bem pequena do que da expectativa que ele tinha de proposta do São Paulo para a proposta que o São Paulo chegou agora. O entrave maior mesmo está sendo em quitar a dívida com o empresário do jogador. O empresário quer que São Paulo quite a dívida para que não fique com mais uma pendência acumulada aí. E, e agora é aguardar, né? Aguardar. São Paulo diz que está tratando isso como prioridade. Não me parece que estava priorizando muito mais o Juan Tressoli do que o Alan Franco. Mas agora que o Juan Tressoli saiu, né? Agora não tem muito para onde correr. Então provavelmente eles vão mesmo concentrar os esforços aí para renovar esse contrato com o Alan Franco. Eu espero de verdade que o São Paulo não me faça essa cagada de perder o Alan Franco. Só é isso que eu espero. O que eles vão ter que fazer para isso aí é problema deles. E o Marinakis, né? O Jorge Nicola falou que o São Paulo deu uma brecada na negociação com o Marinakis, que estavam revendo como é que ia funcionar essa parceria, né? Entre o São Paulo e o grupo do Marinakis, para ajustar esse contrato ao Estatuto do São Paulo e tudo mais, para não ter maiores conflitos políticos lá dentro de São Paulo, né? Porém, o blog do São Paulo já publicou diferente. O blog do São Paulo diz que, na verdade, foi mudado a forma que o dinheiro vai ser colocado no São Paulo, vai ser feito um
um grupo de investimento, digamos assim, mais ou menos como foi o FDIC, que inclusive poderia ter aporte de outros players no mercado, digamos assim, mais parecido com como se fosse uma SAF, porém sem colocar o patrimônio patrimonial do São Paulo, da base, na jogada, entendeu? Sem colocar equipamentos, CT de cutia, essas coisas, entendeu? Ficaria só mesmo na relação de compra e venda de jogadores. Então, por isso que não dá para falar que seria uma SAF. Mas é como se fosse um novo tipo de SAF, uma SAF disfarçada, assim, entendeu? E o blog São Paulo explicou que, como isso tudo é muito novo juridicamente falando, eles estão trabalhando nesse contrato, em como é que isso vai funcionar certinho, qual que vai ser a participação, se quem trouxe o jogador, na verdade, foi o Marinax que trouxe para o São Paulo, e aí o cara começou a jogar, e aí for vendido, como é que vai ser a divisão, entendeu? Tem muitos pormenores que, como não tem um contrato jurídico hoje nesse tipo de jogada já feito, seria uma inovação do São Paulo nessa parte, eles não têm muito no que se basear, então estão tendo que meio que construir isso do zero, mas que, segundo o blog do São Paulo também, isso vai ser e sendo colocado em funcionamento por partes. Então, seria mais rápido a implementação. Enquanto o Jorge Nicola falou que, na verdade, deu uma brecada, o blog do São Paulo está dizendo que, na verdade, é para ser mais rápido e para que saia já esse ano. E inclusive falou que o aporte financeiro, que ele, o Zanqueta, né, no caso, falou que não poderia liberar os números, que ele não foi autorizado a liberar os números, mas que o primeiro aporte seria maior do que estava sendo especulado antes. Então, assim, o primeiro dinheiro injetado, primeira parcela, digamos assim, seria maior e o que ia ser dividido depois seria menor, que é o que o São Paulo está precisando. O São Paulo precisa de dinheiro agora, né? Não é para depois. Então, vamos ver quem é que tá com a razão, né? Se é o Jorge Nicola, que tá dizendo que o negócio meio que brecou por enquanto, ou se é o blog de São Paulo, que está dizendo que, na verdade, mudou a forma do dinheiro ser investido, né? E por isso eles estão trabalhando juridicamente, digamos assim, para adequar isso para que fique bom para todas as partes. Vamos ver, eu estou esperando muito esse aporte aí do Marinax para ver se São Paulo consegue dar uma levantada, porque, sinceramente, sem a ajuda do investidor, cara, eu não vejo como ser competitivo no futebol brasileiro hoje. Você pode olhar todos os times aí que estão em destaque, eles tiveram um aporte financeiro em algum momento, seja agora ou seja um pouco antes. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o próprio Cruzeiro, todo mundo teve um aporte aí para conseguir dar uma levantada nas negociações, né? Tá muito caro fazer futebol hoje em dia. Então vamos torcer para o blog do São Paulo dar certo e que isso seja implementado o quanto antes, né? E para a gente encerrar hoje, né? O repórter Marcel Riso, que é do Estadão, ele publicou aí que muito provavelmente o ano que vem é o último Brasileirão que a gente vai ver nos modos atuais, né? Comandado pela CBF e tal. Diz que está tudo muito próximo de acontecer a Liga Brasileira de Futebol, juntando lá a Libra e a Liga Forte União, né? Que são os dois principais blocos de clubes. E parece que a negociação andou bastante. E 2026 seria o último campeonato brasileiro, digamos assim, comandado pela CBF, com arbitragem pela CBF e tudo. E a partir de 2017 já seria a Liga Brasileira de Futebol, com os clubes comandando tudo, inclusive a arbitragem. E isso vale para a Série A e Série B, no caso, né? A CBF continuaria comandando a Série C, Série D e tal. Isso tudo teria um estatuto próprio, seria tudo resolvido pelos times mesmo dos dois blocos. E isso, teoricamente, ajudaria muito a profissionalizar o futebol aqui no Brasil, a arbitragem principalmente, trazer novos investidores e que daria também maior previsibilidade para os times, né? E, inclusive diminuindo o estadual, para enxugar essas datas aí, para parar com essa loucura de jogar cada 2, 3 dias, né? Que é o que acontece hoje no futebol brasileiro, que nenhum jogador aguenta, vem para cá e quebra. Toda vez é assim. Então aí estão os representantes dos dois blocos aí de time estão confiantes de
que a liga seja ainda anunciada esse ano. Então vamos torcer para tudo dar certo aqui, o futebol brasileiro só tem a ganhar, né? Então por hoje foi isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!